Olá, eleições 2022 e aqui nos estúdios com a gente, Gil do Conselho, candidato a deputado federal. Gil, muito obrigado pela sua participação. Para mim é um carinho, uma honra estar aqui com você, Ratum, já que acompanho o seu trabalho, tenho admiração muito grande e saiba que para mim é de suma importância hoje bater esse papo contigo. Gil, vamos lá, vamos fazer uma série de perguntas, algumas envolvem estadual, federal, mas você fica à vontade, né? Aqui é um papo aberto. A primeira questão é a habitação, né? Certo. Nós temos hoje, Gil, 190 favelas na Baixada, quem fala é a CUFA, né? Sim. 400 mil pessoas morando em favelas, e a habitação é um problema sério que envolve os dois governos, estadual e federal. Sim. Na verdade, Gil, qual a sua proposta, qual a sua ideia para minimizar a questão dessas pessoas? Quando eu falo assim de habitação, né, fala-se aí de um déficit muito grande, como você muito bem acabou de citar. Eu venho de uma periferia. Eu cresci na periferia da área continental de São Vicente, no Maitá. E lá eu pude ver o desespero das pessoas em busca da sua casa própria, em busca do seu espaço. Eu fui chefe de gabinete na Secretaria de Habitação de São Vicente e também acompanhei a necessidade das pessoas. A nossa ideia é que seja igualitário, que a pessoa que mais precisa seja atendida. Não dá para ter favorecimento como acontece nos dias atuais. Hoje, se você tem um QI, você consegue um espaço. Se você não tem QI, você não consegue. E tem o pós-ocupação. Aquela pessoa que quando é atendida, ela não está preparada para estar vivendo num condomínio. E aí ela volta de novo para a favela. Ou seja, ela aluga ou vende, faz aqueles contratos de gaveta e volta para a favela. Por quê? Porque não tem um pós-ocupação. A minha ideia é simples. Simples como? É atender, é cobrar realmente do governo estadual e do governo federal, na minha representatividade enquanto deputado federal, que a política pública de habitação aconteça, mas aconteça para os menos favorecidos, aconteçam para aqueles que precisam. Então vai ter um acompanhamento cirúrgico, sim, da minha parte, por ter passado durante 6 meses como chefe de habitação, chefe de gabinete de habitação na Prefeitura de São Vicente, e lá eu pude aprender bastante com os técnicos e com as pessoas que faziam esse trabalho aí, identificando quem precisava. Gil, uma outra questão estadual também, tá? Mas envolve, e você falou, você morou na área continental, enfim, a falta d'água. Falta d'água é uma questão em Guarujá e São Vicente grave. Em Guarujá, então, todo ano é a mesma situação, né? Não tem jeito. Tem jeito, como deputado federal, você a cobrar do governo federal que a Sabesp, embora seja estadual, tem como fazer alguma coisa? Eu creio que sim, sabe? Porque isso é vontade política. Por que só acontece com São Vicente e com Guarujá? Não acontece com as outras cidades? Pode perceber, Ratum, que falta vontade política e o que eu falo sempre é ir para cima. Quando você não tem um rabo preso, você consegue se desenvolver. A Sabesp, logicamente que ela presta um bom serviço em algumas cidades, mas já deixou a desejar muito em muitas cidades, principalmente na Baixada Santista. São Vicente é exemplo claro. Exemplo como eles abriam uma via, eles abriam para corrigir ou para consertar uma encanação e fazia aquele trabalho porco de reestruturar, de recapear um asfalto. Quantas e quantas vezes eu já bati de frente com isso? E a falta d'água, principalmente, vou falar mais, ali para quem mora na área continental, na Vila Ema, no Samaritá, que falta constantemente, isso nós temos que acabar. Ali na área continental moram aproximadamente 130 mil pessoas. É uma cidade, não é justo. E maior que várias cidades do interior. E você não vê isso acontecendo no interior. Por quê? Porque são cidades menores, mas que têm vontade política e organização. Então tem jeito sim, mas da maneira certa e do jeito certo de se cobrar. Gil, uma questão junta uma com a outra, tá? Balsa e travessia seca. Eu sei que é uma questão, aí é estadual, federal envolve as duas coisas. Mas, por exemplo, Bertioga, recentemente, a balsa de Guarujá Bertioga ficou 30 dias parada, né? Porque teve um problema lá, e as pessoas ficaram sem transporte, perderam tudo, né? Ficaram ilhadas. Ilhadas, exatamente. Tem como deputado federal, né? Essa travessia seca, não precisa falar, está na gaveta há anos, né? Tem como isso mudar, enfim? Então, eu creio que tem como cobrar sim, cobrar como? Não dá pra você deixar pessoas ilhadas ali 30 dias. As pessoas então voltam, é Lost, aquele seriado que tem. É brincadeira, desculpa até falar assim, mas tem que falar. Né? Não dá aqui pra gente ficar passando a mão em cabeça de pessoas que estão erradas, que não têm a preocupação com a região. Eu falo da importância de ter representatividade na região, numa hora dessa. Aconteceu um problema desse, que é de cunho político e público, aí é onde que entra o parlamentar. Eu não vi nenhum parlamentar levantando uma bandeira
sobre essa parada da balsa que a gente tava. Eu não vi um parlamentar, mas por que será, Raton? Porque com certeza tem rabo preso e nós não temos rabo preso. Eu sempre falo isso, comento muito com a Solange Freitas, que é minha dobrada exclusiva e é minha parceira aí parlamentar. É a Solange na Assembleia e eu no Congresso. Se juntarmos os dois, teremos muita força. O que não dá é para que cada um ande para um lado, como vem acontecendo. Hoje aqui na Baixada tem poucos parlamentares e mesmo assim cada um anda para um lado. Cada um tem o seu interesse próprio, não interesse coletivo. Então, assim, vai ter uma cobrança, vai ter uma fiscalização, como no caso da Sabesp. Gente, nós temos um DR aí. Como que deixa falta? Como que essa balsa não foi consertada? O que aconteceu? Qual que era a medida paliativa naquele momento? Não é possível que não tenha um plano aí B ou uma carta na manga. Não é possível. Quer dizer que se acontecer uma tragédia as ali... pessoas tiveram que pegar, usar os próprios barqueiros meios, ali, né? Os seus meios, né? E gastando R$50 por dia. E aí ninguém reembolsou, não teve uma ajuda, não teve um incentivo do governo. Olha, gente, eu não passo a mão em governo A e nem em governo B. A ideia é que o povo seja atendido. Eu sempre estarei do lado do trabalhador, do lado do povo. Simples assim. Uma outra questão que também parece que não sai do papel é a questão dos aeroportos. Itaém tem um aeroporto lá que funciona parcialmente. Praia Grande está em fase, né, de... E olha que é antes, é uma novela, da Praia Grande é uma novela. Praia Grande é por causa da questão indígena e tudo mais. E Guarujá, o que a gente vê de deputados, né, e deputadas que ficam lá, colocando lá, uma hora assina um documento, uma hora faz uma visita técnica, uma hora faz... E, na verdade, está lá parado, né, não sai do papel. Tem como deputado federal você falar, olha, vamos botar para funcionar? Assim, eu não conheço bem assim a fundo os projetos, que eles falam, todas as eleições eles falam o que vai acontecer, né? Eu tomo muito cuidado quando eu assumo um compromisso, que quem promete, mente. Agora, o meu compromisso é em trabalhar pela região. Eu acho que a região necessita sim do aeroporto. Como que necessita? A nossa região, Baixada Santista, quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, como que nós não podemos ter um aeroporto? Logicamente, Arthur, que não é fácil de sair do papel. Eu sempre falo que na política não tem nada a pequeno prazo, é a médio e longo prazo. Mas também não dá para deixar para um futuro distante. Né? Como é o caso. Futuro, sempre, que nem fala lá no Vale do Futuro que de futuro não tem nada. Mas é que nem aquele caso da travessia de Santos Guarujá. Querem fazer um túnel por baixo d'água, uma ponte, enfim, e não sai do papel. Eu não era nem nascido, essa discussão já acontecia. E a mesma coisa com o aeroporto. Eu creio que vai avançar mais. Essa eleição é a eleição que é um divisor de águas. Eu converso muito com a parlamentar Solange Freitas, que vai ser a parlamentar, sobre a necessidade para a Baixada. As pessoas se apegam, às vezes, em atender interesse pessoal. O nosso compromisso é com o povo, é com o terceiro setor, é com o crescimento da região. Não é possível que nós não podemos deixar uma região como é Campinas, como está sendo Campinas. Quando você tem representatividade, a região cresce, principalmente nos povos. Se você tem um polo industrial forte, automaticamente você tem que ter outras coisas em volta, tipo um aeroporto. Se faz necessário, até mesmo para o crescimento da região. Então, quanto a isso, pode ter certeza que o povo vai poder contar comigo, sim, nessa luta, nessa batalha. Não garanto que terá um aeroporto, não posso fazer isso, como parlamentar no meu acesso legislativo, mas sim de uma luta constante para isso. Perfeito. Outro item e outro tema, você domina bem. Áreas continentais, né? São Vicente, Santos, você de lá, você conhece bem. Sim. Sabe a dificuldade que as pessoas têm de transporte, saúde, né? Sim. Você sabe muito bem. Gil, como deputado federal, tem como trazer projetos, tem que buscar verbas, né? Para que aquelas pessoas tenham uma vida melhor, né? Mais fácil, vamos dizer assim. Tem sim, Raton. Eu falo, né? Eu sou filho de uma faxineira, que não sabe ler e escrever, mas para mim é a pessoa mais sábia. Eu cresci numa periferia de São Vicente, e é onde eu sempre faço jus, não nego as minhas origens. O que nós sempre falávamos quando estávamos dentro da periferia era oportunidade, igualdade. Nós sempre somos vistos como os patinhos feios da história, ainda mais eu por ser pretinho. Qualquer coisinha, o pretinho é o errado da história. Sempre sobra pro pretinho. Mas jamais me vitimizei nisso, muito pelo contrário. A minha mãe sempre investiu no quê? Ela não sabe escrever, mas na educação. Exatamente. É o que falta. Olha só uma coisa importante. Eu venho do terceiro setor. Eu venho de grêmio estudantil, eu venho de fomentar as associações. É o que dá certo nas comunidades. As comunidades, o poder público, deixa uma lacuna muito grande, um abismo muito grande. Há um espaço onde não consegue atender aquele povo que mora na área continental ou na periferia, que eu falo que favelas são todas iguais, só muda os nomes, porque o sofrimento é o mesmo.
Exatamente. Então, quando eu venho numa favela, eu tenho propriedade para falar o seguinte: de que maneira podemos ajudar as periferias? Através de políticas públicas. Mas aonde, Gil? Com o terceiro setor. As associações já fazem esse trabalho. O que falta realmente é alimentar, é fomentar e fiscalizar de perto a associação. O poder público é o maior violador de direito. As associações são um braço que atende o que o poder público não faz. Então eu quero ajudar, é o terceiro setor. Um exemplo claro, uma criança estuda de manhã, o que ela faz à tarde? Não tem um período integral. Exatamente. Não tem. Então, por que não funcionar projetos de verdade? E projetos onde essa criança possa aprender, ser um cidadão, aprender com música, aprender com esporte. Cultura, enfim, né, Gil? Cultura. É isso aí. Fui conselheiro tutelar, Raton. Então eu sei na ponta o que é isso. Eu ia lá na ponta, eu ia onde o poder público não chegava. Então eu sei com propriedade, isso aí tem um compromisso nosso, e é compromisso, não é promessa, de ajudar sim o terceiro setor, para que ajude, eu vou falar assim, o meu povo que ainda vive lá, que ainda sonha em sair de lá, ou sonha por dias melhores. Eu falo que a favela venceu. Outro assunto que você vai gostar de comentar, né? A questão do VLT. Poxa, VLT. VLT teria que ser um transporte para trabalhador, favorecer a grande massa trabalhadora, né? A gente vê que, né, na verdade, ele não atingiu ainda as pontas que mais precisam. Mas aí foi articulação política e não pensaram no povo. Então, o VLT era para começar lá na área continental de São Vicente. A área continental de São Vicente é uma das melhores renda per capita da Baixada Santista. Se vocês estão me assistindo, vocês sabem. Era para começar por lá. Não começar pela ponta da praia. Com todo respeito, a ponta da praia. Não chegou na ponta da praia. Chegou até ali ele vai sair São Vicente, depois já vai começar na Conselheiro e vai pro centro que é para chegar até a ponta da praia. Deveria chegar na ponta da praia, inclusive vai pegar o pessoal de Guarujá que atravessa todo dia. Que vai chegar até Vilmacuco, perdão. E o certo era chegar até a ponta da praia, que ainda não chegou. Exatamente. Era para começar de São Vicente para cá. Porque São Vicente é a cidade, uma das cidades mais pobres da Baixada Santista. Por mais que seja a primeira cidade do Brasil, mas é a cidade hoje que mais necessita de ajuda aqui na Baixada Santista. E uma massa trabalhadora incrível, né? Incrível. Você vê o que vem de ciclista para cá, que vai no VLT, mas enfim, só chega até via a Ponte dos Barreiros. Aí começa aquela novela, aquele dilema, Ponte dos Barreiros, quem tem que fazer, quem deixa de fazer. Verdade. E o povo da área continental ficou ilhado durante um bom tempo. Exatamente. Mas hoje volta agora a sorrir, mesmo assim com a ponte lá, com a maquiagem tremenda, mas o VLT ainda não. Que é essa discussão, que começa a discussão política, que vai chegar, mas ainda não saiu do papel, e é uma das lutas que tanto eu como a Solange terá de trazer o VLT para a Continental e que possa chegar até a ponta da praia, para que possa pegar essa massa que vem do Guarujá para Santos. Bom, para encerrar, Gil, muito obrigado, né? É isso. Eu vou deixar depois aberto para você falar, né? Fica tranquilo, vou dar seu recado, mas uma coisa que me machuca muito ainda ver é a situação das pessoas em situação de rua. Eu lancei um filme agora, Colchão de Pedra. Vou assistir e fala sobre essa situação grave, né? Que eu sei que deputados, né, estaduais e federais não tem muito o que fazer porque não são executivo, não pode, né, ajudar, mas eu acho que está na hora dos governos, né? E vocês como representantes como vão cobrar isso, alguma coisa para minimizar esse impacto dessas pessoas. Eu ainda hoje pela manhã, eu conversei com alguns comerciantes aqui de Santos sobre os moradores de ruas, e eles têm uma preocupação muito grande por causa do comércio. E eu falei que eu fui diretor executivo da AGEM, tá, Raton? Eu cheguei a colocar uma ideia, uma discussão, uma ideia onde eu converso nas câmaras temáticas com as assistências social, com a Secretaria de Assistência Social de todos os 9 municípios da Baixada Santista. A primeira coisa, nós identificarmos quem é esse morador de rua, de onde que ele é, como que nós iríamos fazer isso. Que é um projeto, e isso eu vou levar para Brasília, e Solange, que foi em Deus para São Paulo, se vai demorar um pouquinho mais. Bom. Mas eu quero dizer o seguinte, é através de aplicativo. Um aplicativo com reconhecimento facial, que tem um cadastro ali. Quando você faz isso, você acaba identificando de onde que é aquele morador de rua. Quando ele dá entrada numa UPA, quando dá entrada num CREI, quando dá entrada num PS do Guarujá, eu quero identificar, porque eles começam a ficar em Santos, daqui Santos, quando começam a apertar e vai para o Guarujá. Isso, do Guarujá, o documentário fala isso. Sabe, eles falam isso. Olha, eu não assisti ainda o teu documentário, mas eu conheço um pouquinho dessa parte. E aí precisa assim, de uma equipe multidisciplinar trabalhando em rede. Não adianta Santos fazer sua parte, São Vicente fazer. Eles não trocar informação. Tá no meu documentário. Tá no teu documentário? Exatamente, é verdade. Então, assim, eu vivo isso. Então, eu estava na AGEM. Bem certo. Eu discutia isso nas câmaras temáticas e com o secretário de Assistência Social, que ainda não foi colocado em prática. E você falou certo, não é papel de um deputado. Mas o deputado que conhece a região, como eu estava na AGEM, isso aí é bagagem que eu falo. Não adianta você eleger um deputado que ele não saiba
das principais causas hoje sociais que necessita de ajuda. Então, assim, a minha ideia, a primeira coisa, é um projeto onde nós vamos sim estar investindo nisso, cobrar do Estado isso, para que possa capacitar a gente aqui na Baixada Santista, para que possa realmente sair um plano. Sair daí um plano de mobilidade urbana para a Baixada, onde buscamos apoios privados de fora do país, por que não com moradores de ruas? Com moradores de rua. E uma outra coisa que a gente levamos adiante, Ratum, eu ainda estava como vereador na cidade de São Vicente em 2019, eu levei para a ministra Damares na época, que era o adolescente hoje, quando completa 18 anos no abrigo, ele é jogado para a rua. Ele faz 18 rua. O que acontece? Ele vira morador de rua, onde que ele sofre a sua primeira violência, é a violência sexual, e acaba sendo violentado nas ruas. Ele se mantém com isso, logo depois ele cai em depressão, começa a usar as drogas, e das drogas ele começa a furtar e fica mais um pedinte. Exatamente. E não passa dos seus 25, 26 anos. Levamos a ideia para ela sobre um albergue, sim, sobre uma colônia, sobre uma república, para esse adolescente, quando completar 18 anos, encaminhar. Mas no seu 16, que ele seja jovem aprendiz e que o abrigo, ou que a casa que está acolhendo, o acolhedor, possa realmente administrar 50% do seu salário e quando ele completar 18, passar para ele. E em troca disso também, uma parceria com as faculdades aqui da região, onde possa disponibilizar bolsas para esses jovens que estão abrigados. Olha só, a ministra Damares adorou a ideia. Falou assim, Gil, vamos colocar isso em prática a nível de Brasil? Eu falei, vamos. Logo depois chegou a pandemia, onde parou o nosso país. E na ocasião, eu fui convidado pela própria ministra para ser embaixador da Infância e Juventude do Estado de São Paulo, que a minha bandeira é criança e adolescente. Então aí a nossa preocupação com o morador de rua e não deixar esse adolescente ser um novo morador de rua quando sair do abrigo. Então vai ter nosso apoio. E tem ideias para isso, ideias palpáveis, tá? Não é utopia não, mas ideias palpáveis que pode acontecer. Ok, Gil, muito obrigado por te conhecer mais profundamente agora. Prazer muito bacana. E é isso aí. Poxa, obrigado pelo carinho. Muito obrigado, viu? É isso aí. Eleições de 2022, a gente fica por aqui. Tchau.